Agora é o momento da minha glória. Sabe por quê? Eu me inscrevi no prêmio Hora do Enem na categoria Melhor Landureza 2018. Sabe que tem pra alguém, tem pra ninguém, rapaz. E eu tenho a honra de anunciar que o prêmio Hora do Enem, categoria Melhor Landureza 2018, vai para... Landi Vieira! Gostei desse concurso não, cara. Era pra ter participado na categoria Melhor Landuzalém 2018. Ô, Landi Vieira, então vem aqui então rodar essa vinheta, ô campeão. Hora do Enem no ar e hoje o assunto é língua portuguesa. Você gosta de escrever do tipo que guarda os textos nas gavetas, HD? Que tal inscrever as suas obras em concursos? Tem vários deles acontecendo no Brasil e no mundo. Quem explica é o criador do blog Concursos Literários, com mais de 10 milhões de acessos, Rodrigo Domit. É daqui a pouquinho, porque agora a gente fala de texto teatral com o professor José Jorge. Posso chamar de JJ? Deve chamar. Beleza, Alan? Que prazer enorme estar aqui. Gente, isso aqui é muito bonito, mas muito bonito. Dá vontade de morar aqui. Opa, pode vir, professor, tá tranquilo. Pra gente falar de texto teatral, a gente precisa conhecer um pouco de gêneros textuais, tá certo? É imprescindível. Até porque a prova do Enem, Landy, a prova do Enem, ela é de linguagens. Ela não é de língua. Ela não está só no nível da palavra. Ela está no nível de qualquer situação comunicativa. Então, na prova do Enem, vai cair palavra, óbvio, né? Mas vai cair imagem, vai cair dança, né? Pintura, linguagem corporal. Sim. Então, tudo isso é importante, né? Para o candidato, para o aluno conseguir um êxito. E, claro, aprender gênero textual. Gênero textual, se você for pegar o conceito, ele é enorme. Mas, resumindo, numa linha só, é um formato. É um formato e suas respectivas características. O texto teatral, por exemplo, ele é um dos formatos. Texto teatral costuma cair muito no Enem? Muito, muito. Nos últimos 5 anos você vai encontrar em todo o Enem pelo menos 2 ou 3 questões, direto ou indiretamente, ligado a esse gênero textual. Ali tem um esqueminha do que a gente não pode deixar de saber? Ali, exatamente. Ali eu coloquei a estrutura que seria importante para conhecer, né, o gênero textual teatral. O gênero textual teatral, o teatro ele é desde a Grécia Antiga. Sim. E lá ele tinha uma função social muito grande. Né? A linguagem teatral ela é muito corporal, ela é muito dinâmica, dialógica. Então, o cara tem que conhecer um pouco desse tipo de linguagem e um pouco da estrutura do gênero. A característica principal do gênero teatral é não ter narrador. Às vezes tem. Às vezes tem. Aí a galera coloca lá, né? Lá Um cara vai contando, a cena vai acontecendo. Mas, no geral, é não ter narrador. Mas tem. Aí começa. Personagens, Beleza. E é muito interessante você analisar o personagem. Tem uma questão do Enem que fala da linguagem dos personagens, né? Porque é isso. Se ele é do interior, ele vai falar de uma forma. Sim. Se ele é letrado, ele vai falar de uma forma. Você vai classificando e caracterizando através também, né, dos traços físicos. Enredo, que é obviamente a alma do negócio. No Enem eles pegam um fragmento, né? Claro, não tem como pegar a obra inteira. Pode ser o fragmento do início, pode ser o do clímax, que geralmente é onde há o conflito. Porque tanto no gênero teatral quanto no narrativo, você vai encontrar o momento do conflito, que é onde a história fica interessante, né? E a gente chega até o desfecho. Então, o enredo é importante também para conhecer a obra, né? O que está sendo colocado ali. O tempo, ele pode ser o tempo real, né? Ali pode ser o tempo do momento da obra, né? Existe essa diferença. Há também, quando o cara tá escrevendo, ele pensa também, às vezes, no gênero psicológico, que é aquele que o cara escreve 20 páginas e, para o personagem, não passaram 2 minutos. É tudo mental. Sei bem como né? A Clarice Lispector, por exemplo, aí numa obra narrativa dela, ela é muito tempo psicológico, né? Ela trabalha muito com a parte mental dos personagens. Espaço, onde acontece a história, tá? Geralmente é caracterizado. O que eu acho interessante você perceber se esse espaço muda o personagem. Por exemplo, na obra O Curtiço, você vê, o nome da obra é o nome do lugar. Sim. Tamanha a importância do lugar para os personagens. E aí, muito importante para nós, aí diretamente, a questão do discurso. Porque o texto teatral ele é baseado em discurso direto. Então eu falo daqui, você fala daí. Essa é a ideia do discurso direto, né? Sim. Não tem intermediador. Há outros discursos também. Há o indireto,
Esse já tem a presença do mediador. O cara, na verdade, conta a conversa que eles tiveram. Sim. O texto teatral, ele funciona como uma crítica. Geralmente existe ali um tom de denúncia, uma irreverência, uma ironia, às vezes até um sarcasmo. O texto teatral é para encenação. Depois dessa super revisão, bora dar uma olhada na questão? Vamos lá. Questão 32 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Antes de ler o texto, dê uma olhada no autor. Eu sigo o itinerário. Autor, vamos lá aqui. Dias Gomes, escritor, jornalista, dramaturgo. Boa parte da obra dele foi para o roteiro, foi para teatro, foi para televisão. A obra, tá lá. O Bem Amado, virou filme, foi novela. Tudo. É uma crítica social muito grande à política, de uma maneira geral, especificamente, a nossa. Bom, aí tá ali no comando, no enunciado. O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções, sem dúvida. Outra função relevante do gênero, e explícita nesse trecho, aí começa lá, na leitura. Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico. Aí eu vou contextualizar. O Bem Amado, tem como personagem principal o Coronel Odorico Paraguaçu, que é aquele estilo político manipulador, que trabalha com aquelas situações de enganações, Aquele falso boa praça. Exatamente. E o que é legal que o Dias Gomes dá a ele é em relação à linguagem, à fala dele, Ele tem essa situação de enganação, mas ele usa muito, a promessa, aquelas promessas vazias, e ele inventa as palavras para poder passar, para o povo não entender, na verdade, Sabe aquela história do falar bonito? Sim. E a história se passa assim, morre alguém, a cidade não tem um cemitério, morre alguém e tem que enterrar lá numa outra cidade. Aí ele fala, se eu for prefeito, eu vou fazer um cemitério aqui. Viva o prefeito, estão em cena, aí vem as rubricas, Doroteia, Juju, Dirceu, Dulcinéia, o Vigário e Odorico. Este último, a janela discursa. Povo sucupirano. Agoramente, olha só a linguagem. Agoramente. Ele pegou o sufixo mente e encaixou no advérbio agora. Então, aí o povo fica assim, aquele recurso, de fala interessante. Agoramente, já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação. Quer dizer, ele está falando a mesma coisa. Só botou 3 palavras ali, diferente, coordenadas, mas dizendo a mesma coisa, que discurso de engodo, E por que não dizer a sagração do povo que me elegeu? Aí aplausos vêm de fora, aí de novo a fala do Odorico. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos aos quais se incorporam as personagens em cena. Aí ele continua o discurso. Botando de lado os entretantos, ele substantiva o conectivo entretanto, já põe no plural, que é uma palavra invariável, para dar esse tom formal, que na verdade formal não tem nada, São vários neologismos e vários empregos estranhos nas palavras. De lado os entretantos e partindo pros finalmente, é uma alegria poder anunciar que pra frentemente também é bom. Também. Guardar, pra colocar na redação. Brincadeira, gente, coloca na redação não, Vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos. Ele segue o paradigma descansado, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de Sucupira. Quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extremunção, que tem enterro e cova de graça, conforme prometido. Olha só que legal, Olha o que ele fez para a população, que maravilhoso. Quem votou em mim, tem direito. Então, outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho de O Bem Amado, é criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. É uma crítica a uma figura política, que é o Odorico, lá, o prefeito da cidade. Satiricamente, porque tem esse humor, tem essa forma engraçada de mostrar isso. Eu gostei dessa. Essa foi boa, essa é boa. Essa é boa. B, denunciar a escassez de recursos públicos. Ele nem entra nesse mérito. Letra C, censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais. Olha, tem uma situação que acontece em relação a esse fator, dele usar... do Odorico inventar a palavra, encaixar sufixo onde não poderia, os chamados neologismos. Ele cria um monte. Mas, obviamente, isso é só um instrumento para engambelar, para enganar o seu eleitor, o povo da cidade. Então, a C também a gente deixa de lado. Joga para lá. Interessante. D, despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida. Olha... Também não dá pra gente medir isso. Como é que você vai saber se a plateia fica assim ou assado? Essa aqui também foge muito até do que seria
a intenção ali do comando. E a letra E, questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Também foge muito. Então, sem dúvidas... Gabarito, letra A. Para quem quer saber mais sobre gêneros textuais, busca onde? Existem livros, tem um que eu acho sensacional, que é de um autor da Faculdade de Recife, né, o Luiz Antônio Marcucci, já falecido, mas um grande mestre. Ele tem a obra que é exatamente isso. Ele faz aí um bom esboço dos principais gêneros textuais e mostra exatamente as principais características, que é o que é cobrado no Enem. Fora que conhecendo gêneros, você pode aprender e descobrir, chegar à resposta de muitas questões que nem são de língua portuguesa. Não, professor. muito mais, Tudo, né? tudo. Vai além, é o que eu costumo falar, vai além de língua, vai além de literatura e arte, história. Você conhece muita coisa, né? O Instagram, Twitter, Facebook, isso tudo é um gênero textual. São gêneros textuais. São formatos onde você insere ali, você se adequa, né, àquela característica, aquele formato, para poder escrever nele. Show. E é interessante, já que você puxou, a questão do tipo textual também. Né? Gênero e tipo são muito próximos. Tipo já tem a ver com a intenção. Se é argumentativo, se é expositivo, se é descritivo, se é narrativo. Por isso que eu posso escolher um gênero A e fazer com o tipo B. Exemplo, eu posso escolher a dissertação, geralmente no Enem cai a dissertação argumentativa. Né? É o texto que você deve produzir. Mas existe também dissertação expositiva, né? Existe o texto injuntivo, é aquele baseado em ordem, né? Com verbos no imperativo. Manda você fazer, mexa, misture. Acontece em receita de bolo, em cartaz de convocação, manual de instrução. Então é interessante se conhecer um pouco de gênero e um pouco de tipo textual também. Show de bola. Professor JJ, gostei. Professor JJ. Tamo junto, um prazer muito grande estar aqui e obrigado pela oportunidade. Ele é escritor e no começo da carreira já passou por perrengues. Caiu em cilada na hora de participar de concurso, errou e aprendeu. E para ajudar os escritores iniciantes de todo o Brasil, criou o blog Concursos Literários, que já tem mais de 10 milhões de acessos. É sério. Vem contar essa história, Rodrigo Domit. Caramba! Vem cá, 10 milhões de acessos. Como surgiu a ideia de fazer o Concursos Literários? Em 2007, eu ainda era um aspirante a escritor e eu acreditava que só existia concurso literário para grandes autores consagrados e para grandes editoras, como Prêmio Jabuti, Prêmio Camões, Prêmio Nobel. E em 2007 eu descobri que tinha um mar de oportunidades, muitos concursos literários organizados por instituições públicas e privadas no Brasil inteiro, fora do país. Foi um momento de virada na minha carreira, na minha expectativa, porque a gente sempre fica naquela, não sei se eu vou conseguir ser escritor, não sei se vai dar certo. E a ideia de criar o Concursos Literários, esse blog, foi que para outras pessoas pudessem vivenciar esse momento e saberem que elas também têm espaço, elas também vão conseguir conquistar o reconhecimento e ter sua voz espalhada, né, pelo país, pelo mundo. Que ciladas foram essas que a gente citou ali no início? Quando eu descobri os concursos literários, o primeiro que eu participei era um concurso literário que o prêmio era pagar para ser publicado. Então, assim, era um prêmio? É uma cilada mesmo, né? Porque, assim, o escritor é iniciante, ele é inexperiente, orgulhoso também. Oh, minha primeira seleção. E aí a pessoa junta, faz um esforço com a economia lá para pagar para ser publicado. E aí depois que eu descobri que tinha muitos concursos que dão prêmio em dinheiro, que publicam de graça, que realmente valorizam o trabalho do autor. Como faz para diferenciar um concurso cilada e um concurso real? Maneiro. A primeira coisa que acho que as pessoas têm que fazer é verificar se o edital está publicado num site, numa página oficial da instituição. Boa. Porque o edital ele é basicamente um contrato, ele é um compromisso que os organizadores estão assumindo. Às vezes tem concurso que está escrito assim, pode solicitar o regulamento por e-mail, ou é difícil de encontrar, você já tem que ficar um pouco cabreiro, Pezinho, né? vai lá atrás, um pezinho atrás. E depois que você encontra esse edital disponível ao público, dá uma lida com atenção, vê se não tem alguma pegadinha ali no meio, vê se realmente valoriza o trabalho do autor. Agora, para mandar bem nos concursos, não basta se inscrever, né? A primeira coisa, você tem que ler o edital com muita atenção. Porque
Porque o edital, de repente, vai definir um tema, uma proposta específica, um gênero específico, e vai ter as regras para o envio. E, às vezes, por um detalhe que é um pouco mais burocrático, você pode acabar ficando de fora. E, assim, depois disso, foque no seu texto, em produzir um texto bacana, revisar o seu texto bem, porque senão, às vezes, por um deslize, um erro de digitação, alguma coisa ali, você acaba sendo eliminado. Falando especificamente do texto, quais são os erros mais comuns que os escritores, autores, iniciantes mais cometem? Eu acho que o principal erro de alguém que é iniciante é ficar muito inseguro e com medo de escrever e de expor seu trabalho. Eu acho que é importante para o autor iniciante ele exercitar, praticar a escrita, para ele se conhecer e se aperfeiçoar. Ele vai, através dessa prática, conhecer seus vícios e até trazendo como exemplo a minha própria história, eu fiquei por 3 anos, todo dia, de segunda a sexta, final de semana eu me dava uma folga, de segunda a sexta eu produzia um texto curto, em verso ou prosa. Foram 3 anos, assim, muito texto, né? Bastante Uns coisa. 700 textos por aí. A maior parte é ruim, mas isso não é um problema, porque teve boa parte dos textos que eu produzi nessa época, eu reuni num livro, esse livrinho aqui, que é o Conto de Retalhos. Ele foi finalista do Prêmio Sesc. Em 2010, foi ganhador do Prêmio Utopia, que garantiu a publicação do livro. E depois de publicado, em 2012, ele foi premiado pela União Brasileira de Escritores. Então, assim, apesar de ter muito erro, de ter errado muito, ter muitos textos que eu descartei desse período de 3 anos, eles me ajudaram a encontrar minha voz e meu espaço na literatura. E tudo isso você compartilha lá no blog? Eu tento separar um pouco o projeto da minha carreira literária. Entendi. Porque senão acabaria virando uma coisa meio Marketing. autopromoção. Mas eu sempre tento trazer histórias, faço entrevista com autores. No mês passado, por exemplo, entrou em contato comigo um autor que ele estava em situação de rua em Curitiba. Uhum. Ele só tinha acesso a um computador e à internet na Biblioteca Pública Estadual. Ele encontrou na literatura um meio de se expressar e de encontrar seu espaço, e ele conquistou uma publicação numa coletânea de poesia. Legal. Então, assim, esse tipo de experiência, quando eu fico sabendo, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar, para que mais pessoas conheçam essa história, conheçam esse autor, conheçam a obra dele. E você lembra o nome desse autor? É Rafael A.S. Dico. Até tá no Catarse o financiamento coletivo para o primeiro livro dele. O brasileiro está escrevendo mais? Tá escrevendo bastante. A gente vê gente de todas as idades, em todas as cidades, em todos os lugares, escrevendo sobre todos os temas possíveis. Eu pego minha lista de amigos, tem o sujeito que produz literatura baseada nas tradições orais dos indígenas em Roraima. Bacana. Tem um físico nuclear que produz poesia clássica em São Paulo. Tem uma estudante que produz literatura feminista no Rio Grande do Sul. Então, assim, você vê que tem movimentos acontecendo no país inteiro. Quem tem interesse, buscando um pouquinho, já encontra coisa legal. Mais de 10 milhões de acessos. São só brasileiros que frequentam o blog? Não, tem gente do Brasil, de Portugal, de Angola, Moçambique, Japão, Estados Unidos, Itália. Não só lusofalantes. Não só... Assim, tem alguns concursos que a gente divulga também que são para textos em espanhol ou em inglês. Tem um concurso que é do Museu da Palavra, que ele aceita textos em espanhol, inglês, árabe e hebraico. E tem um outro concurso que a gente divulga que é de Macau. E em Macau tem 2 idiomas oficiais, o português e o chinês. Sim. Então, aceita textos em português e aceita textos em chinês. Quando a gente divulga, está na rede, né? Qualquer um pode acessar. Então, a gente recebe acesso de todos os lugares. Brasileiros morando fora e também gente que estuda a língua portuguesa e estuda a cultura brasileira. Tem um concurso da Universidade tem um núcleo de estudos brasileiros da Universidade de Salamanca, na Espanha. Eles organizam um concurso literário e eles sempre contam com o nosso apoio para divulgar e gostam bastante do projeto também.
Falando em depoimentos, tem algum marcante ou alguns? Um sujeito que ele tá desempregado, ele estava desanimado com a literatura, e aí ele descobriu os concursos literários e recuperou o ânimo e me pediu meu endereço para mandar um livro de uma coletânea onde tem um texto dele. E aí recebi um outro e-mail também essa semana de uma mulher que ela está com seus 40 e poucos anos. Ela nunca tinha criado coragem para tirar os textos da gaveta. E aí descobriu o blog, descobriu os concursos literários e agora está animada, agradeceu por eu ter criado o projeto. É muito gratificante saber que eu ajudo as pessoas a encontrar seus espaços, sua voz. Rodrigo, qual é a sua formação? Eu sou graduado em comunicação social. Sim. Agora eu estou fazendo uma pós em tecnologias para educação e eu estou com um curso de letras trancado para conseguir dar atenção devida para pós, né? Porque não dava para levar os dois juntos, meia boca. Né? Todos esses conhecimentos unidos te ajudaram na construção do blog? Olha, com certeza, muito, muito. A minha formação em comunicação em especial. Eu criei o projeto, criei a logomarca, as informações tinham que estar acessíveis de maneira lógica, por vários meios. Então tem o blog, tem o canal no Facebook, vai para o Twitter também as publicações. Agora tem um aplicativo para smartphone, Android, gratuito também, que, assim, se a pessoa quer buscar essa informação, ela tem vários meios de chegar nela. Me ajudou a ter essa iniciativa de formar uma rede de verdade. Eu nunca trato as pessoas que acessam o blog como leitores. Elas são autores-leitores. As pessoas ajudam a construir o projeto. E agora a Tecnologias para Educação Profissional está me ajudando a oxigenar as ideias e pensar em novas iniciativas para esse projeto, para ele crescer mais ainda. Para quem quer saber um pouco mais sobre sua vida de autor e de blogueiro, onde busca informação? O blog é concursos-literários.blogspot.com. E a minha trajetória como autor, eu tenho uma página no Facebook também, que é Rodrigo Domit Literatura. Escrever é preciso? Sim, com certeza. Eu acho que é essencial, e não só na questão da literatura. Acho que é essencial para a formação enquanto cidadão. A gente tem uma educação formal muito pautada na escuta e na leitura. E a gente não tem muito foco na escrita. Acho que a gente sofre um pouco na escrita. E isso não é bom para ninguém, né? Você não ter as ferramentas para se expressar formalmente geram dificuldades. Até por isso que muita gente tem medo da redação do Enem, né? Sim. É o que o pessoal mais tem. Sim. É o fantasma ali. E isso esses medos, você só vai enfrentar se você praticar a escrita, se você buscar experiências, construir um repertório, né, de leituras diferentes, você buscar a diversidade de perspectivas sobre cada tema, né? Porque não adianta você ficar ali na sua bolha e só ler textos com opiniões com as quais você concorda. É importante a gente buscar opiniões diferentes, buscar perspectivas diferentes, e isso vai nos ajudar a nos constituir não só enquanto escritores, não só enquanto autores, mas enquanto cidadão consciente, participativo na sociedade. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Parabéns, sucesso. Parabéns pelos prêmios, pelo blog. Sucesso na carreira. Muito obrigado. É isso, galera. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais conversas. youtube.com/TV Escola. Até a próxima. Então se liga no nosso convidado do próximo bloco, que é o Rodrigo Domit, criador do blog.